Nosso olho é um complexo sistema óptico, no qual a córnea e o cristalino formam uma lente biconvexa, uma lente convergente capaz de projetar uma imagem real, invertida e menor no fundo do olho, lá sobre a retina, onde nosso cérebro vai interpretar essas imagens formadas. Mas o que acontece se a imagem não cair exatamente sobre essa tela, sobre essa retina? E se a imagem cair antes ou cair depois? Hoje nós vamos estudar nessa aula os dois principais defeitos de visão associados à forma do nosso globo ocular, a miopia e a hipermetropia. Ficou curioso? Então pega lá seu óculos, aperta o cinto, porque nossa aula está só começando. Bora lá? Então podemos ver aqui na imagem, em detalhes, esse complexo sistema óptico que é o nosso olho, né? Que está bem detalhado, a gente não vai precisar de tanto detalhe. Para fins de estudos nós vamos usar essa representação do olho reduzido aqui, que aparece aqui à nossa esquerda. Toda aquela parte óptica que é formada pelo cristalino e pela córnea, a gente vai substituir por essa lente biconvexa convergente aqui, tá? Então, o funcionamento do olho humano assemelha-se a uma câmera fotográfica. Como eu já disse, a imagem ela é projetada na retina, então aqui está a retina. Essa imagem ela é real, invertida e menor. E para que eu tenha uma visão perfeita, uma visão nítida, ela tem que se formar exatamente sobre a retina. Então, a imagem ela tem que se formar no fundo do olho, lá onde tem a retina. Bom, a retina então é essa parte sensível à luz, né? Onde a imagem vai se formar para ser depois interpretada pelo cérebro, né? Então, ela é composta por células nervosas, chamadas de bastonetes e cones. Então, eu tenho alguns defeitos de visão associados também à retina, né? Mas a gente não vai citar nessa aula. Numa próxima oportunidade a gente fala um pouquinho melhor sobre a retina, um pouquinho melhor sobre outros tipos de defeitos da visão. Aqui, no nosso caso, a gente vai falar dos defeitos de forma. Então a gente tem, como eu disse, dois assuntos para tratar, dois defeitos de forma para tratar. O primeiro deles é a miopia, que é a incapacidade de ver nitidamente objetos afastados. Tá? Então o míope não enxerga bem de longe. Isso é provocado por um alongamento do globo ocular. Então eu costumo brincar com meus alunos que o míope é aquele cara zoiudo, ou seja, o globo ocular sofre um alongamento, né? Por conta desse alongamento, a imagem vai se formar antes da retina. Então aqui na nossa imagem está destacada essa formação dessa imagem, os raios de luz vêm lá do infinito, ou seja, eu estou fixando em algo que está longe, né? E a imagem, a gente percebe aqui que se forma antes da retina, é o que está na figura aqui do nosso lado esquerdo, né? O ponto remoto passa a situar-se numa distância finita, mais perto do convencional. O que é o ponto remoto? O ponto remoto é o ponto mais afastado que eu consigo ver nitidamente no sistema óptico como esse do nosso olho, né? Então, para o míope, esse ponto remoto ele começa a ficar muito próximo, por isso que a gente diz que o míope não enxerga bem de longe. Tá? A correção ela vai ser feita por lentes divergentes, ok? Conforme esse esquema. Então eu coloco uma lente divergente aqui. Então lembra que a imagem está caindo antes da retina. O que eu faço? A lente divergente ela abre o raio de luz antes de entrar no meu sistema óptico, no meu olho. Com isso eu consigo levar a imagem lá para sobre a retina, que é onde eu preciso formar a imagem para eu ter uma visão nítida, ok? Bom, para a gente decorar, a gente vai dizer que o míope não vai ao zoológico. Como assim o míope não vai ao zoológico? O míope não vai ao zoológico porque ele usa uma lente divergente. Então tem uma charge aqui, justamente para a gente decorar o tipo de lente que o míope usa, né? Eu vou corrigir miopia com lentes divergentes, ok? Então é só lembrar que o míope não vai ao zoológico porque ele usa lente divergente. Tranquilo? Bom, a miopia é bem fácil de você calcular. A distância focal de uma lente de miopia, ela é dada por essa equação que aparece na tela aqui, F igual a menos PRM. PRM é o ponto remoto do míope, ou seja, a maior distância que ele consegue ver nitidamente e confortavelmente alguma coisa. Então lembra que para o míope isso vai estar perto. Isso a gente vai associar então os defeitos de visão com sinônimos
disso que aparece nos enunciados, nos exercícios. Então vamos aplicar aqui, ó. Uma pessoa percebe que a maior distância em que ela enxerga nitidamente o objeto é 40 centímetros. Então, ó, a maior distância para essa pessoa é perto, né? Então, que defeito de visão essa pessoa tem? Miopia, ok? Tá? Lembra que o míope, o ponto remoto, ele é finito, ele é mais próximo, tá? Qual que é a divergência da lente capaz de corrigir esse problema? Então, vamos lembrar que, primeiro, a distância focal dessa lente vai ser menos 40 centímetros. Por que menos 40 centímetros? Porque 40 centímetros é a distância que ele consegue ver nitidamente. A maior distância é 40 centímetros. Como é que eu calculo divergência mesmo? V igual a 1 sobre F. Como está em centímetros, eu vou deixar 100 sobre F para trabalhar em centímetros. E como eu tenho certeza que ele tem miopia e, portanto, ele usa uma lente divergente, eu vou colocar o sinalzinho de menos aqui na frente. Ou eu poderia aproveitar o próprio sinal de menos dessa distância focal, ok? Então, isso vai ficar menos 100 sobre 40. Portanto, a divergência dessa lente vai ser menos 2,5 dioptrias. Ou seja, se essa pessoa fosse ao oftalmologista, provavelmente ela viria com uma receita onde em um dos olhos estaria grafado lá essa divergência da lente que ela vai precisar usar para corrigir esse defeito de visão, essa miopia, ok? O segundo defeito, a segunda anomalia de visão que a gente vai ver é a hipermetropia, que é o caso justamente oposto à miopia. Então, na miopia eu tenho um alongamento do globo ocular, né? Portanto a imagem se forma antes da retina. Na hipermetropia eu tenho um encurtamento do globo ocular, tá? Então significa que a retina fica mais próxima do cristalino, então a imagem vai se formar depois da retina. Tá aqui, ó, na nossa figura, tá? Então eu vou perceber o que? Eu vou perceber que o míope vai ter o ponto próximo afastado. O que é o ponto próximo? É a menor distância que eu consigo enxergar nitidamente e confortavelmente os objetos. Então o que eu vou precisar? Vou precisar de uma lente convergente para fazer essa correção. E aí o que está acontecendo? A imagem está caindo depois da retina. Eu preciso que ela caia em cima da retina. Então eu uso uma lente convergente para fazer essa correção. A lente convergente ela fecha. Por fechar, ela vai fazer com que a imagem caia exatamente sobre a retina. A distância focal da lente corretiva da hipermetropia é um pouquinho mais complicado de fazer, né? Então eu tenho essa equação aqui. Isso aqui é exatamente a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', com algumas adequações, né? Então o que é PPN? PPN é o ponto próximo normal, onde uma pessoa normal enxerga de perto, aproximadamente 25 centímetros, tá? E o que é PPH? PPH é o ponto próximo do hipermétrope, ou seja, onde essa pessoa enxerga. Bom, por que tem esse sinal de menos aqui? Esse sinal de menos é porque, logicamente, a imagem conjugada tem que ser sempre uma imagem virtual. Então lembra que na imagem virtual P' era menor que zero, e portanto é isso que eu vou utilizar nessa equação que eu estou calculando aqui, ok? Bom, vamos aplicar isso daí. Uma pessoa hipermétrope tem seu ponto próximo situado a 50 centímetros da vista. Ou seja, o perto para ele passa a ser longe, porque ele não consegue enxergar bem de perto. Para enxergar nitidamente objetos situados a 25 centímetros de distância, determine a divergência da lente que ele deve usar. Ou seja, uma pessoa normal enxerga a 25 centímetros de distância da vista, tá? Essa pessoa tem hipermetropia, ela vai enxergar a 50. Qual vai ser a divergência da lente que ela tem que usar para corrigir isso? Então, eu vou fazer assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E vou adaptar essa fórmula, vou falar que V, 1 sobre F é V, igual a 100 sobre P. P é onde vai estar o objeto, onde ela quer enxergar, 25. Ok? Por que 100? Lembra que eu estou trabalhando convergência, tem que ser em metro. Para não transformar em metro e trabalhar com decimal, eu vou colocar o 100 ali, ok?
menos pelinha. Por que menos pelinha? Porque essa imagem ela obrigatoriamente tem que ser virtual. Então, menos 1 sobre 50. Mas não é 1, porque não é centímetro, é metro. Então, 100 sobre 50. Ok? Aqui vocês vão perceber que normalmente eu não preciso fazer mínimo múltiplo comum. Isso aqui vai dar 4. Isso aqui vai dar 2. Então, a vergência da lente desse hipermétrope vai ser 4 menos 2. A vergência vai ser mais 2D. Ou seja, uma lente convergente de 2 dioptrias. Então, aqui vamos resolver mais alguns exemplos só para a gente fixar bem essa parte, né? Então eu tenho aqui uma figura que representa o olho de 3 pessoas diferentes, né? Então na primeira imagem você percebe que aqui eu tenho, na primeira figura, você percebe que a imagem se forma antes da retina. Então esse olho aqui é um olho míope. Na figura do meio eu tenho a imagem se formando depois, tá? Tá um pouquinho só saindo, mas é depois. Então esse olho é um olho hipermétrope. Na terceira figura, você percebe que a imagem se forma exatamente sobre a retina. Então, esse é um olho normal. Então, eu vou associar aqui, ó, o olho hipermétrope é o olho 2, tá? Depois da retina. O olho normal é o 3, exatamente sobre a retina. E o olho míope é o 1, né? Antes da retina. Ok? Uma pessoa percebe que a menor distância que ela consegue ler um livro é 75 centímetros. A menor distância indica que o ponto remoto dela é afastado. Então, essa pessoa tem hipermetropia. Ok? Hipermetropia é indicado por uma dificuldade de enxergar bem de perto. Qual que é a vergência da lente capaz de corrigir esse problema? V igual 100 sobre o ponto próximo normal menos 100 sobre o ponto próximo hipermétrope, ok? Ele não dá aqui, mas eu vou considerar sempre que o ponto próximo normal é 25 centímetros. Então aqui vai ficar V igual a 100 sobre 25 menos 100 sobre 75, ok? Aqui eu posso tirar o mínimo se eu quiser. Isso aqui vai dar V igual a 75, vai ficar 300 menos 100, né? A vergência dessa lente vai ficar 200 sobre 75. Isso aqui vai dar mais 2,7 dioptrias. Nosso terceiro problema é o problema da VUNESP, e ele diz o seguinte: após examinar um paciente, um oftalmologista receitou-lhe óculos com lentes esféricas de divergência menos 1,5 dioptrias. O provável problema visual apresentado por essa pessoa e o tipo de lente receitada são, respectivamente, então vamos lá. Esse menos indica que é uma lente divergente. Ok? Quem usa a lente divergente? Quem tem miopia. Então eu tenho que procurar isso aqui nas nossas alternativas. Hipermetropia não é, astigmatismo também não. Então ele tem miopia. Ele tem miopia e usa lente convergente? Não, ele tem miopia e usa lente divergente. Então, resposta letra D. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre ótica da visão. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado a nossa aula aí, ok? Um abraço, até a próxima.